Aquele que não ama seu irmão a quem vê, é incapaz de amar a Deus a quem não vê. Bom dia, irmãos. Nós estamos no quinto domingo da Páscoa e neste domingo a igreja nos coloca o texto de João, capítulo 13, um discurso que compõe a última ceia. E Cristo começa agora a falar com seus discípulos sobre coisas tristes que devem acontecer. Judas acabou de sair para traí-lo. A noite já vai avançada, daqui a pouco ele irá rezar no Monte das Oliveiras e será preso. Então, por isso é necessário que ele dê ordens precisas e possa instruir o coração dos seus discípulos, para que eles não se esquecessem nem deixassem de fazer aquilo que era necessário. Ou seja, ele mesmo vai dizer no capítulo 14 que enviaria o Espírito Santo para que os seus discípulos recordassem aquilo que o Mestre lhe havia dito. Isso nos faz entender que há fortes indícios que nós, em momentos cruciais da nossa vida, esquecemos do amor de Deus, da companhia dele na nossa vida. E é interessante nesse texto hoje, por 5 vezes Jesus fala de glorificação. E a gente até poderia se questionar, que parece algo equivocado. Como Jesus pode falar de glória, sendo que ele vai falar de traição, de sofrimento, da sua ausência, onde ele vai ser levado para o Calvário, ou seja, onde tudo parece ilusão, falimento e morte, Jesus fala de glória. Mas que glória é essa? No mundo grego, a glória significava a aprovação, o louvor dos homens, o prestígio, a fama, ou seja, o modo como uma pessoa se apresentava diante dos outros. E essa realidade também está no coração de todos os homens. Às vezes, como nós somos preocupados, como que os outros nos olham, e até nós queremos receber essa glória, essa aprovação dos homens. E não tem problema, realmente de querer se cuidar, de como quer ser visto pelos outros. Mas a grande questão é qual é a intenção pelo qual nós fazemos as coisas? Nós fazemos só pela visão dos outros ou fazemos o bem simplesmente pelo bem, para agradar nosso Senhor? Em João capítulo 5, Jesus vai dizer: os judeus procuram a glória uns dos outros e não procuram a glória que vem de Deus. Em outro texto ele vai dizer: amo mais a glória dos homens do que a glória de Deus. Então, ou seja, a primeira pessoa que nós devemos e queremos agradar é nosso Senhor. E por isso vem a interrogação: qual é a glória que você está procurando? Por falar em glória, nós lemos logo no início do Evangelho de São João, só para a gente entender a importância da glória no Evangelho de São João. Logo no prólogo de São João diz: o Verbo de Deus se fez carne e habitou entre nós, e nós vimos a sua glória. O Filho de Deus, quando veio habitar entre nós, os homens, ele manifestou a vida divina, manifestou a glória de Deus. Nós agora podemos ver a glória de Deus, ela pôde se fazer visível aos homens. Deus desceu do nosso nível para que nós pudéssemos ver a glória, a santidade, a bondade que Deus tem. E no final do evangelho de hoje, Jesus vai dizer, vai nos ajudar a entender qual é a chave para entender a glória dos batizados. Ele vai dizer: nisto reconhecerão que sois meus discípulos, ou seja, é nisso que vocês serão glorificados, se tiverdes amor uns pelos outros. É o amor que é a nossa glória. Quem ama é glorificado, é reconhecido. Isso é muito interessante. No final do terceiro século do, do, do cristianismo, uma carta que passou de modo anônimo, não sabemos quem é o autor, é chamada a Carta de Ogneto. Lá diz: os cristãos não se diferenciam dos outros homens, nem pelo território, nem pela língua, nem pelas vestes. Eles não têm cidade própria, eles não usam uma linguagem inusitada, eles não conduzem uma vida em nada diferente aos outros. Qual é a diferença dos cristãos? É o modo como ele faz as coisas, o modo como ele olha para os outros. Esta é a nossa diferença. E nós escutamos aonde vai estar essa glória no Evangelho de hoje. Dois elementos:
amar como o Senhor nos amou e abraçar esse mandamento novo. São João Crisóstomo, comentando esse novo mandamento, ele vai dizer: os discípulos estavam tomados de medo e desânimo com aquilo que o Senhor estava dizendo e discorreria ao longo dessa última ceia. E é por isso que, como aquelas pessoas que estavam prestes a serem abandonadas, é como se nosso Senhor nos consolasse. E para nos tranquilizar e nos fortalecer, ele diz: eu vou derramar nos teus corações a raiz de todo bem, a caridade. Ok? Eu devo partir e vocês estarão tristes e abatidos, mas não se preocupem, porque se amardes uns aos outros, sereis mais fortes e corajosos. E aqui está, é útil para nós que o Senhor parta, porque Ele nos dará um dom imenso, que será útil e vantajoso para nós. Ele vai derramar nos nossos corações aquele amor, para que nós possamos amar o que deve ser amado, amar como deve ser amado e fazer aquilo que Ele espera de nós. E aqui está, irmãos, vai dizer São Paulo em uma das suas cartas: Ele, sendo rico, se fez pobre para nos enriquecer. A cruz é o modo como Cristo nos enriqueceu. A cruz é o seu modo de amar e é o nosso modo de amar. E realmente, quem não está pronto para o sacrifício, não está pronto para amar. Porque o amor pede sacrifício, porque o amor pede esquecimento de si. E nosso Senhor nos prepara para isto. E o amor, ele não reclama justiça para si, ele não pensa em si, ele não se impõe sobre os outros, ele não poupa a generosidade. Não tem como amar senão dando a própria vida, mas não na medida que nós achamos suficientes, e sim na medida que Deus nos pede. Ele não nos chama de irmãos aqui, ele nos chama de filhinhos, ele se coloca na nossa estatura, ele nos dá a sua herança, e a sua herança é o seu amor de cruz. São João vai dizer na sua primeira carta: quem ama o irmão mora na luz. Depois vai dizer em outro trecho: quem ama passa da morte para a vida. Depois São Pedro vai dizer: quem ama cobre uma multidão de pecados. Aqui está, irmãos, a nossa arma. A nossa arma é o amor, porque quando nós amamos, o ressuscitado volta a viver nos nossos corações. É interessante nós olharmos os relatos dos martírios dos primeiros cristãos, porque ele sempre descreve, eram jogados na fogueira, e quando eram jogados ali, as pessoas viam sempre uma pessoa a mais, que era a presença do ressuscitado dentre eles. E isso acontece quando nós amamos, não porque nós somos camaradas ou porque é conveniente, mas quando nós estamos prontos a dar a vida pelo outro, Deus se manifesta a nós. Ele mesmo disse no Evangelho de São João: a quem me ama, eu me manifestarei. Realmente, a ausência de nosso Senhor, o sofrimento que Ele nos anuncia, pode nos causar tristeza, mas quem ama passa da morte para a vida. Quem ama sai da tristeza para a alegria. Quem ama sai da desolação para a consolação. Quem ama sai do desespero para a esperança. Aqui está o grande segredo e a arma da vida cristã. Esta é a grande alquimia da vida cristã. Mas depois Jesus também chama essa capacidade de amar de mandamento novo. E Santo Agostinho se interroga por que ele é novo. E ele responde: porque aquele que ama é novo. E só os filhos da ressurreição podem amar nesta medida. Do mistério pascal nasceram homens novos, para uma vida nova, para frutos novos, para um amor novo. Não são os frutos que fazem a árvore viver, mas é a produção dos frutos que indicam que a árvore ainda está gerando frutos. Na vida cristã acontece a mesma coisa. Não é a nossa caridade que faz o amor de Cristo ser verdadeiro, mas quando nós amamos, fazemos que os outros testemunhem que essa vida está presente e vive em mim. Meus irmãos, enquanto os homens procuram a glória corruptível, corramos até a cruz, pegamos do fruto da caridade, comamos desse fruto e façamos transparecer essa glória a todos os homens, pois quem ama já entra na dimensão eterna do paraíso. E nós temos essa capacidade. Deus em nós nos faz amar de medida universal e gratuita. Meus irmãos,
Tenham todos uma boa semana e Deus vos abençoe. Em nome do Pai, do Filho, do Espírito Santo. Amém.